Sejam bem-vindos à nossa catequese. Estamos fazendo as catequeses sobre a família que o Papa Francisco realizou entre o ano 2014, final do ano de 2014 e 2015. E vamos dar início a esta nossa reflexão a respeito da audiência do Papa, rezando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, como disse, esta reflexão sobre a figura do pai de família, na catequese anterior, foi falada sobre o perigo dos pais ausentes. E hoje vamos considerar, acima de tudo, o aspecto positivo. A presença do Pai, a importância da presença do Pai. Mas primeiro, o Papa Francisco quis lembrar da pessoa de São José. Lembrando que São José teve a tentação de deixar Maria quando soube que ela estava grávida. Mas interveio então o anjo do Senhor, dizendo que o que estava acontecendo com ela era coisa do Espírito Santo, era coisa de Deus. E assim, José então, que era um homem justo, a recebeu em sua casa como sua esposa, ou seja, ele casou com ela, tornando-se o pai da família de Nazaré. Bem, todas as famílias têm necessidade do pai. Pois é, porque família é o quê? É pai, mãe, filho. Então, toda família tem necessidade do pai. E hoje, então, vamos meditar sobre o valor do seu papel. E vamos começar com algumas expressões que se encontram no livro do Provérbio. Palavras que um pai dirige ao próprio filho. Então, abrindo aspas, meu filho, se o teu espírito for sábio, o meu coração alegrar-se-á contigo. Os meus rins estremecerão de alegria, quando os teus lábios proferirem palavras retas. Veja, os rins é porque quando a gente, existe a expressão cingir os rins, apertar ali a cintura, para você ficar assim mais erguido, ter atenção, é uma postura de orgulho, de alegria, de atenção ao que está acontecendo. E o Papa prossegue dizendo: não se poderia expressar melhor o orgulho e a emoção de um pai que reconhece, que transmitiu ao seu filho aquilo que realmente conta na vida, ou seja, um coração sábio. Este pai não diz: sinto-me orgulhoso de ti porque és precisamente igual a mim. Repetes as palavras que pronuncio e aquilo que faço. Não. Ele não se limita simplesmente a dizer-lhe algo, dizer-lhe uma coisa, ele diz uma coisa muito mais importante, que poderíamos interpretar assim: serei feliz cada vez que te ver agir com sabedoria, e como ver-me-ei todas as vezes que te ouvir falar com retidão. Foi isso que desejei deixar-te, para que se tornasse algo na vida.
a atitude de ouvir e agir, de falar e julgar com sabedoria e retidão. E para que pudesse ser assim, ensinei-te coisas que não sabias, corrigi erros que não vias, fiz-te sentir um afago profundo e ao mesmo tempo discreto, que talvez não tenhas reconhecido plenamente quando eras jovem e incerto. Dei-te um testemunho de rigor e de firmeza que talvez não entendesses quando só querias cumplicidade e tutela. Foi o primeiro que tive de me pôr à prova da sabedoria do coração e velar sobre os excessos dos sentimentos e dos ressentimentos, para poder carregar o peso das incompreensões inevitáveis e encontrar as palavras certas para me fazer entender. Agora, continuou o pai, comovo-me quando vejo que tu procuras comportar-te assim com os teus filhos e com todos. Estou feliz por ser teu pai. É isto que diz um pai sábio, um pai maduro. Pois um pai, ele sabe bem quanto custa transmitir esta herança. Quanta proximidade, quanta meiguice, quanta firmeza. No entanto, que consolação e recompensa se recebe quando os filhos honram esta herança. É uma alegria que compensa todos os esforços, que supera qualquer incompreensão e cura todas as feridas. Portanto, a primeira necessidade é precisamente esta: que o pai esteja presente na família, que se encontre próximo da esposa, para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças, e que esteja perto dos filhos no seu crescimento. Quando brincam e quando descansam, quando estão descontraídos e quando se sentem angustiados, quando se exprimem, falam, conversam, e quando permanecem calados, quando ousam e quando têm medo, quando dão um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho. Pai presente sempre. Estar presente não significa ser controlador, porque os pais, demasiado controladores, anulam os filhos e não os deixam crescer. O Evangelho fala-nos do exemplo do Pai que está nos céus, o único de Jesus que pode chamar-se verdadeiramente Pai bom. Todos conhecem a extraordinária parábola denominada do filho pródigo, ou melhor, do Pai misericordioso, que se lê no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos versículos 11 a 32. Quanta dignidade, quanta ternura na expectativa daquele pai que está à porta de casa, à espera do regresso do filho. Os pais devem ser pacientes. Muitas vezes nada se pode fazer a não ser esperar. Rezar e esperar com paciência, doçura, generosidade e misericórdia. Um pai bom sabe esperar e perdoar do profundo do coração. Sem dúvida, também sabe corrigir com firmeza. Não se trata de um pai fraco, complacente, sentimental. O pai sabe corrigir sem ser violento. É o mesmo que sabe proteger sem poupar as dores que isso pode lhe causar. Certa vez, o Papa Francisco vai dizer que ouviu numa festa de casamento um pai dizer: às vezes tenho que bater um pouco nos filhos, mas nunca no rosto, para não os humilhar. Que bonito! Tem o sentido da dignidade. Deve punir, mas falo de modo correto e vai em frente. Por conseguinte, se alguém pode explicar até o fundo a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, é precisamente quem vive pessoalmente a paternidade. Sem a graça do Pai que está nos céus, os pais perdem a coragem e abandonam o campo.
Mas os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. Farão de tudo para não o admitir, para não o revelar, mas precisam dele. Quando não o encontram, abrem-se-lhes feridas difíceis de cicatrizar. A Igreja, nossa mãe, está comprometida em apoiar com todas as suas forças a presença boa e generosa dos pais nas famílias, porque para as novas gerações eles são guardiões e mediadores insubstituíveis da fé na bondade, da fé na justiça e da salvaguarda de Deus, como São José. Por isso, você, pai, está convidado a ser essa presença viva na vida de seus filhos, na vida de sua esposa, para que possam verdadeiramente crescer com amor, com unidade, porque você, pai, é realmente uma pessoa importante na família. É um elo de ligação da família toda. Acredite, a sua missão é importantíssima. Por isso, seja um paizão. Seja um paizão. A sua família merece. Pois você é a expressão maior daquilo que também se espera de Deus. Para suas crianças, quando pequenas, elas sempre vão ter a referência de Deus na sua pessoa. Veja a importância do seu papel de pai. E que não é só um papel, é sua vida. Por isso, Deus o abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.